Labor, Revista do Ministério Público do Trabalho, ano 4, número 8, 2017. Página 8. Um direito sem limites, por Liege Nogueira. Abre aspas. O ser humano inclina-se a dizer que não dá, que é perigoso. O que falta é a adaptação da empresa. Fecha aspas. Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, foi o primeiro procurador do Ministério Público do Trabalho com deficiência visual do Brasil e, em 2009, tornou-se primeiro desembargador cego do Brasil. Página 10. Ele teve paralisia cerebral ao nascer e baixíssima visão até os 23 anos, quando ficou cego em 1984. Na época, Fonseca cursava o terceiro ano da faculdade. Apesar das limitações, graduou-se em Direito pela Universidade de São Paulo, USP, com o apoio dos colegas que gravavam as matérias em fita cassete para ele estudar. O magistrado também fez especialização e mestrado em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo e doutorado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, UFPR. O ex-procurador é palestrante e autor de diversos artigos publicados em revistas especializadas em Direito do Trabalho e do livro O Trabalho da Pessoa com Deficiência e a Lapidação dos Direitos Humanos, pela editora LTR. Como foi o início da sua carreira profissional? Iniciei minha carreira como advogado. Tinha muita dificuldade em arrumar trabalho por ser cego. Ganhava bem mal. Apesar das dificuldades, tive o meu primeiro trabalho bem remunerado como assessor do Tribunal Regional do Trabalho de Campinas, TRT 15ª Região. E isso foi excelente porque possibilitou que eu fizesse pós-graduação, lato sensu, em 1986. E mestrado em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo em 1995. Quando o senhor se tornou procurador do Ministério Público do Trabalho? Fiz concurso para magistrado em 1990. Passei na prova escrita. Contudo, fui reprovado porque eles entendiam que um cego não podia ser juiz. Em 1991, fiz o concurso do MPT para procurador. Fui aprovado em 6º lugar em uma prova disputada por cerca de 5.000 candidatos. Trabalhei durante 18 anos na instituição, onde tive sempre toda a estrutura necessária para executar minhas tarefas. Como foi sua atuação no órgão? O que conseguiu realizar? No MPT, tive a oportunidade de desempenhar muitos trabalhos interessantes. Fui inclusive colaborador junto à delegação brasileira na redação da Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, da Organização das Nações Unidas, ONU, no grupo de trabalho ad hoc da Assembleia Geral. Em agosto de 2006, em Nova York. Na minha época, a atuação do MPT era muito estreita. Nós fazíamos pareceres e outras poucas coisas. A partir de 1993, com a edição da Lei Complementar número 75, isso foi modificado. E minha gestão participou dessa fase de transição do MPT, mais parecerista para um MPT mais atuante. Naquele momento, a geração foi especialista nisso e conseguimos modificar o Ministério Público. Então, para mudar a estratégia, tivemos de adotar uma série de medidas que pareceram ousadas. Página 11.
há alguns anos, sem recursos tecnológicos, as pessoas com deficiência tinham mais dificuldade para desempenhar algumas atividades. Como o senhor conseguia exercer suas responsabilidades no MPT? Audiência nunca foi problema. Mesmo uma audiência judicial, a maior dificuldade era não ter acesso aos textos. A princípio, eu remunerava ledores. Contudo, posteriormente, o próprio Ministério Público assumiu essa responsabilidade. Servidores da instituição atuavam como meus ledores. Hoje, os procuradores possuem assessores. Na minha época, não havia assessores. Mas eu tinha um assessor ledor. O MPT me concedeu esse direito. Antes que todos tivessem um assessor, eu já tinha. Por que decidiu ir para o Tribunal Regional do Trabalho? Estava com 50 anos e resolvi trocar de atividade. Mas não que eu não gostasse. Era só porque eu desejava mudar, estar mais tranquilo no trabalho. E, se fosse para fazer alguma coisa, eu preferia fazer voto a fazer pareceres. Pois votos são discutidos com antecedência. Dessa forma, achei que vir para o tribunal seria uma nova contribuição. Devido ao fato de eu não ter mais disposição para ir a fazendas, fábricas, entre outros locais que eu sempre fui. Como o senhor avalia a proposta de banco de dados para a identificação e capacitação de pessoas com deficiência? Creio que seja muito oportuno o banco de dados, porque as pessoas com deficiência não sabem como encontrar emprego. Existe a demanda por parte das empresas, entretanto, elas não têm conhecimento onde localizá-los. O problema é que o projeto necessita ser muito bem feito. É importante frisar que o banco de dados vai ser só um elemento a mais, pois corre o risco de dizerem: olha, a empresa foi lá no banco de dados, convocou as pessoas com deficiência e eles não quiseram trabalhar aqui. Então, tem que ser um elemento adicional e mais amplo possível. Ousado, arriscado, mas necessário. O senhor acredita que o MPT e o TRT terão um papel fundamental na inserção e inclusão de PCDs reabilitados no mercado de trabalho a partir da implementação desse projeto? Sim. Mas precisa ser realizado com muita estrutura. É necessário ensinar os servidores, ter uma equipe altamente treinada para isso. Não pode ser algo que fique só no cadastro. Dar estrutura necessária para que esse banco de dados funcione. Quem trabalhar nisso tem que ter uma atitude proativa, buscar pessoas com deficiência e empresas. Inclusive, um aspecto preocupante é que muitos alegam que, na empresa, não é possível colocar pessoas com deficiência porque é perigoso. Ok, mas quem vai avaliar isso? Como fazer delimitação das empresas para estar nesse cadastro? As empresas costumam declarar que, naquelas atividades, não costumam ter pessoas com deficiência. São empresas de segurança, de ônibus, por exemplo. Ao meu ver, pode sim. Acredito que sempre seja possível vir a ter adaptação para isso. Mas essa alegação de que não pode contratar, eu sempre duvido. Porque, se for assim, não pode ser juiz, não pode ser procurador. Mas a pessoa pode. Por que o senhor defende a realização do projeto de forma bem estruturada? Exato. É preciso ter um corpo de profissionais muito habilitados, tanto para empresas quanto para pessoas com deficiência. Pessoas que atuem ativamente tanto na captação delas, quanto na verificação das empresas. A tendência das empresas é adotar a chamada cota social, que considero muito temerária, em que as empresas alegam que não podem contratar deficientes
e que pagam para que as pessoas façam cursos fora da empresa. Isso tem esvaziado a cota. É preciso ver quais mecanismos adotar para a adaptação, porque a Convenção da ONU diz que a recusa de adequação do meio é discriminação contra a pessoa com deficiência. Por isso, insisto, muitas empresas alegam que não podem, mas não se adaptam. E a tendência do senso comum é de que não pode mesmo. Por exemplo, eu vi um caso aqui numa empresa de fundição que diz que não pode porque é perigoso. Mas como assim, perigoso? É perigoso para todo mundo. O que é necessário para ela se adaptar? Por que não pode ter um trabalhador que seja surdo? O ser humano inclina-se a dizer que não dá, que é perigoso. Mas é perigoso para todo mundo. Não é para a pessoa com deficiência que é mais. O que falta é a adequação da empresa. E isso está me preocupando. Está virando moda. Aí, paga a cota social e esvazia. As cotas para deficientes no concurso público e o cumprimento de cotas sociais nas empresas são a única alternativa para incluir pessoas com deficiência? O artigo 3º da Constituição Federal de 1988 diz que nós temos que construir uma sociedade livre, justa e solidária. Existem alguns segmentos de nossa população que são notoriamente alijados: negros, pessoas com deficiência, mulheres, que ainda estão em desvantagem no mercado. E o artigo 4º dispõe que devemos promover o combate ao preconceito e de qualquer forma de discriminação. Então, a promoção ao combate de preconceito é o que chamamos de discriminação positiva. As ações afirmativas são imprescindíveis, tanto para negros como para pessoas com deficiência e indígenas. Enfim, qualquer política de ação afirmativa ainda é necessária no Brasil, tendo em vista que o nosso país é extremamente excludente. As ações afirmativas possuem franco respaldo constitucional. A pessoa somente entra na vaga de cotas se ela precisa. Porque se a pontuação dela não a colocar em uma colocação inferior, ela vai entrar pela colocação normal. Já é assim. Eu acho que a lei de cotas estabelece um tratamento equitativo, porque vai competir com quem está igual a você. Enfim, sou totalmente defensor da política de ações afirmativas, inclusive cotas. Eu sei que muitos resistem, mas acho que ela estabelece um critério equitativo de competição. Você vai competir com seus iguais. Por exemplo, o deficiente que presta concurso concorre com outro deficiente. Com isso, o jogo é mais igual, considerando que a dificuldade de estudar é maior. Os direitos são mais arduamente exercidos. Porque você tem uma deficiência, fica mais complicado o direito de trabalhar. Sou franco defensor de uma política afirmativa e temporária sempre. Ela deve vir enquanto se observar estatisticamente que há discriminação. Página 12. Deficiência versus preconceito. Banco de dados para identificação e capacitação de pessoas com deficiência busca facilitar inclusão no Espírito Santo. Por Liege Nogueira, Bárbara Azalim e Saulo Ribeiro.
Mais de 4,6 milhões de brasileiros declaram ter algum tipo de deficiência, segundo dados do Censo Demográfico de 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Apesar de representarem um impacto significativo na economia brasileira, a grande maioria não se encontra inserida no mercado de trabalho formal. Página 14. Para alcançar uma sociedade inclusiva, com aceitação das diferenças individuais, cada pessoa com deficiência pode exercer o direito com maior autonomia possível. O Ministério Público do Trabalho, no Espírito Santo, MPT Espírito Santo, se une a outras instituições para implementar um banco de dados que possibilite a identificação e capacitação de pessoas com deficiência, PCDs, no Estado. Esta iniciativa pioneira atende ao disposto na Lei Brasileira de Inclusão, Lei nº 13.146/2015, que estabelece a necessidade de instituir um banco nacional. O projeto Capixaba poderá, inclusive, auxiliar e servir de parâmetro para a consolidação dos dados em todo o país. O objetivo do projeto, que irá abranger os 78 municípios capixabas, é unificar dados já existentes em instituições públicas, privadas e no terceiro setor, para a construção de uma base de dados mais completa e assim mapear e possibilitar a localização das pessoas com deficiência no Estado. Isso proporcionará acesso a uma única fonte segura de informações na hora de ofertar vagas de emprego, cursos de capacitação, entre outros, a esse público específico. A procuradora do Ministério Público do Trabalho, Sueli Teixeira Bessa, representante do MPT-ES, no caso, explica que a consolidação dos dados promoverá maior inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Abre aspas. O projeto beneficiará tanto as pessoas que buscam essas vagas, quanto as empresas que, no momento de realizar a contratação, não terão a necessidade de se dirigir concomitantemente a diversos órgãos. Fecha aspas, comenta. Ela ainda acrescenta que a medida facilitará a atuação do MPT, pois, atualmente, uma das alegações recorrentes das empresas que não cumprem a cota legal é a de não encontrarem pessoas interessadas ou dados suficientes. Abre aspas. O banco de dados auxiliará as nossas ações civis públicas e os inquéritos cujas matérias estejam relacionadas à inclusão da pessoa com deficiência, proporcionando maior efetividade e permitindo o cumprimento da cota pelas empresas. Fecha aspas, afirma a procuradora. Para auxiliar no desenvolvimento do cadastro, uma das possibilidades é o envolvimento do Ministério do Trabalho, MT, nesse projeto, que tem a atuação direta na inclusão de PCDs no mercado de trabalho. A ideia é colaborar na análise do enquadramento delas, bem como auxiliar na elaboração de um questionário detalhado, com informações a serem coletadas para a identificação do perfil das PCDs. Segundo a auditora fiscal do trabalho, Maria Elisa Tavares Martins, abre aspas, é muito importante orientar o preenchimento correto desse espaço em conformidade com o decreto número 3.298/1999, pois são muitos detalhes. Até os médicos têm dificuldade de preencher ou estão acostumados a elaborar de outra forma.
Além disso, o laudo caracterizador da deficiência, na maioria das vezes, não é feito por médicos, mas sim por profissionais da área da saúde. Fecha aspas. O laudo caracterizador da deficiência abrange a origem da doença, a descrição detalhada das alterações físicas, sensoriais, intelectuais e mentais, a descrição das limitações funcionais para a atividade da vida diária e social e dos apoios necessários e qual tipo de deficiência física, auditiva, visual, intelectual, mental, múltipla e visão monocular. Página 15. Cumprimento da cota. A execução desse projeto é fruto de duas ações civis públicas, ACPs, ajuizadas pelo MPT-ES. A Samarco Mineradora irá pagar uma indenização por dano moral coletivo no valor de 2,8 milhões, por não ter cumprido a cota legal de contratação de pessoas com deficiência e reabilitados pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, conforme dispõe o artigo 93 da Lei de Cotas, Lei número 8.213/91. Todas as empresas com 100 ou mais empregados são obrigadas a preencher de 2 a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência. Contudo, a empresa condenada não cumpria tal dispositivo e alegava dificuldade de contratação da mão de obra exigida, em virtude da ausência de pessoas com deficiência ou desinteresse por parte delas pelo emprego. Com o desinteresse da Samarco em firmar acordos, o MPT-ES ingressou com as ACPs na Justiça do Trabalho e teve o pedido deferido pela juíza do trabalho Ana Paula Rodrigues Luz Faria. Titular da Primeira Vara do Trabalho de Guarapari, que estabeleceu uma multa diária à empresa até que cumprisse efetivamente a cota. O valor do projeto, portanto, é fruto das multas que foram aplicadas até a realização do acordo. Segundo a magistrada, nos processos apreciados sempre são invocadas as mesmas alegações. Os empregadores têm dificuldades para encontrar mão de obra qualificada do público de pessoas com deficiência, abre aspas. Além disso, muitas empresas não dispõem de espaços físicos adequados para receber esse tipo de funcionário e consideram um risco esse tipo de contratação. O preconceito em relação a pessoas com deficiência é alimentado pela falta de conhecimento da sociedade e pela presunção equivocada da incapacidade desse público. Fecha aspas, completa Ana Paula Faria. A juíza ainda ressaltou que o projeto não trata meramente da ocupação de cargos na estrutura da empresa. Abre aspas. É preciso criar oportunidades, adaptar a estrutura empresarial para a recepção de tais trabalhadores e não perder de vista que a função social do contrato é maximizado quando se fala em inserção de PCDs. Neste cenário é que emerge a importância desse projeto pioneiro. Daremos visibilidade ao potencial deste segmento da sociedade. Fecha aspas. O projeto visando transformar a realidade social no Estado. Será executado em 18 meses e acompanhado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Espírito Santo, SENAI-ES, e Samarco.
Página 16. Inclusão. Construindo um mercado de trabalho para todos. A inclusão de PCD no mercado de trabalho de forma justa, isonômica e respeitando as diferenças, bem como valorizando suas potencialidades, não é uma tarefa fácil. No entanto, é um direito desse público específico, independentemente do tipo de deficiência ou do grau de complexidade da atividade a ser desempenhada. Por isso, o projeto não pretende se limitar ao processo de identificação e inserção delas no mercado de trabalho. O banco de dados vai muito mais além. De acordo com a procuradora Sueli Bessa, projeto visa demonstrar que há necessidade de sensibilização da sociedade no que diz respeito à causa das pessoas com deficiência, destacando aspectos que digam respeito à acessibilidade e ao mercado de trabalho. Fecha aspas. Pensando nas oportunidades de crescimento e na busca de uma formação profissional mais atenta às necessidades de todos, algumas instituições já vêm desenvolvendo um trabalho de incentivo e oportunidade para esse tipo de público. É o caso da Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Deficiência, de funcionários do Banco do Brasil e da comunidade APAABB, fundada primeiramente em São Paulo, em 1987. Por meio de programas e projetos, a entidade atende pessoas de todas as faixas etárias com qualquer tipo de deficiência física, visual, auditiva, intelectual e cognitiva. Em 2014, com patrocínios financeiros, a APABB do Espírito Santo desenvolveu um projeto pioneiro denominado Empregabilidade da Pessoa com Deficiência, promovendo cursos profissionalizantes. Até o momento foram ofertadas 10 turmas para um total de 130 PCDs. Eles se tornaram auxiliares administrativos, almoxarifes, assistentes de logística e DJs. Dentro dessa estatística, 77% dos alunos foram inseridos no mercado de trabalho. Segundo Alice Ozumi, mãe de Mary Ozumi, a APABB auxiliou a filha com deficiência intelectual durante a formação profissional e na contratação. Abre aspas. Minha filha trabalha como auxiliar de farmácia do Hospital Estadual Dr. Jaime Santos Neves, desde outubro de 2015. É o segundo emprego de Mary, pois o primeiro ela ficou apenas 6 meses. Não conseguiu permanecer em decorrência do perfil dela. Foi por meio da APABB que ela conseguiu trabalhar. Que grande bênção! Fecha aspas. Lembra. Os atendimentos da associação são voltados para acolher, encaminhar, acompanhar e assessorar a pessoa com deficiência, bem como mães e pais, acreditando no papel fundamental da família para o desenvolvimento. O grupo se reúne e troca experiências com o intuito de romper com o isolamento e criar novas possibilidades para todos os envolvidos. A mãe, Rosinete Perim, também observou mudanças significativas após a filha ter ingressado na associação e, posteriormente, obter uma vaga no mercado de trabalho. Maiara Perim possui síndrome de Down e trabalha como operadora de consignado da empresa da Casa Financeira desde setembro de 2015. Abre aspas.
A Maiara se realizou na empresa. No trabalho foram só elogios. Apesar das limitações dela, minha filha ficou mais independente. Inclusive, para trabalhar, ela vai sozinha. Maiara mudou da água para o vinho. Foi muito bom para ela, para o intelectual e para a vida social, pois o emprego possibilitou que ela fizesse amizades. Fecha aspas, comenta Perim. Além do cumprimento da lei de cotas. Aliar educação, profissionalização e inserção inclusiva de PCDs no mercado de trabalho pode ser algo difícil de imaginar em uma sociedade na qual persiste um olhar excludente e preconceituoso. No entanto, essa realidade pode ser transformada a partir do momento em que a sociedade compreende que a verdadeira inclusão não se limita ao cumprimento da lei de cotas, mas também beneficia a todos e agrega valores às instituições. A EMESCAN é um exemplo de que investir fortemente no processo de inclusão, na educação e no mercado de trabalho tem um resultado promissor. Desde 2014, a entidade concluiu 2 turmas direcionadas para um curso da área administrativa. Atualmente, encontra-se em andamento um processo inovador, o curso técnico em enfermagem para pessoas com deficiência. A EMESCAN se uniu ao Instituto Humboldt para planejar a oferta de cursos técnicos, já que a instituição de ensino oferecia apenas cursos de graduação e pós-graduação, mestrado e doutorado. Assim, a administração dos cursos passou a ser realizada pelo Instituto e o financiamento pela própria EMESCAN. Segundo a analista de recursos humanos da EMESCAN, Bonira Reis Keller, abre aspas, a iniciativa se deu em razão do cumprimento da lei de cotas. A faculdade havia preenchido toda a lei, mas, por sermos vistos como irmandade junto ao Hospital Santa Casa, a instituição ainda enxergava um déficit de pessoas para o cumprimento desta legislação. Fecha aspas, explica. A primeira turma de nível básico para o agente administrativo formou 30 profissionais, desde amputados, cadeirantes e com problema visual, entre outros. Já o curso técnico em enfermagem com carga horária de 180 horas foi muito bem estruturado pelos responsáveis pelo projeto, a ponto de se tornar totalmente acessível, adaptado às limitações dos alunos. A turma de 30 estudantes foi selecionada a partir de entrevistas para as quais as pessoas com deficiência em grau moderado e avançado apareceram. O curso teve início no segundo semestre de 2016 e se encerra em 2018. Atualmente conta com 21 pessoas. Os alunos que permanecem prosseguem otimistas na busca de uma colocação no mercado de trabalho e da concretização de um sonho. Uma das alunas do curso técnico em enfermagem, Kátia Patrícia Almeida da Silva Queiroz, possui dismetria, uma deficiência que causa discrepância no comprimento das pernas. Conforme a estudante, abre aspas, o professor orienta e estimula os alunos a fazerem os procedimentos em cima das dificuldades deles. Então, há PCDs com determinada limitação, mas que conseguem realizar o procedimento que anteriormente achavam que não iriam conseguir. Nós aprendemos com base em cada dificuldade, de acordo com cada deficiência. Fecha aspas. Página 17. Lutas e conquistas.
Quando não há uma instituição para auxiliar no encaminhamento de profissionais PCDs, o ingresso no mercado de trabalho tende a ser mais penoso, como o caso de Lara da Silva Varandas, Welison Costa de Jesus, e Zeliomar José de Souza. Eles lutam diariamente para serem incluídos socialmente e valorizados por suas habilidades. Varandas, engenheira capixaba de 25 anos, nasceu com uma deficiência auditiva denominada displasia de Mondini, uma malformação da orelha interna que afeta a audição em diferentes níveis. A síndrome é degenerativa. O apoio de um aparelho auditivo, mesmo que sem distinguir bem os sons, reduz a progressão da perda auditiva. Em alguns dias, ela ouve um pouco melhor, em outros não. Para Varandas, o processo para se formar no ensino superior e trabalhar na área foi difícil, entretanto gratificante. Abre aspas. Em alguns momentos quis desistir devido à tamanha dificuldade em compreender certas matérias, mas algumas pessoas fizeram de tudo para que eu pudesse interagir mais e fazer minhas tarefas, mesmo com minhas limitações. Fizeram com que eu acreditasse mais em mim e no meu potencial. Fecha aspas, comenta. Após a formatura, diversas empresas assumiram que falta preparo para empregar uma deficiente auditiva, mesmo que fosse oralizada. Abre parêntese. Pessoa com deficiência auditiva que, apesar de não ouvir, fala e se comunica valendo-se da leitura labial. Fecha parêntese. Abre aspas. Mandei currículos para várias empresas capixabas, esclarecendo sobre minha deficiência auditiva e ressaltando que falo e leio lábios muito bem, mas não obtive retorno de muitas delas. Sem sucesso, comecei a mandar currículos para outros estados. Fecha aspas, explica Varandas. Para ela, a deficiência, sem dúvidas, é um fator que interfere no tempo que se leva para conseguir um emprego e também nos cargos disponíveis. Abre aspas. A inserção no mercado de trabalho em relação a pessoas com deficiência é muito fraca e ineficiente em virtude da pouca importância que a sociedade dá. Falta empatia. Por isso, a dificuldade de encontrar emprego é muito grande. E ser empregado não significa estar incluído. Fecha aspas, diz. Página 18. Possibilidades e incompreensão. O Welison Costa de Jesus, de 32 anos, também percebe a falta de preparo das empresas na contratação de PCDs. Surdo desde os seus 7 anos de idade, devido à meningite, logo no início da alfabetização, ele não foi oralizado e sua primeira língua é a brasileira de sinais. Atualmente estuda letras, Libras, bacharelado em tradução e interpretação na Universidade Federal do Espírito Santo, UFES, e trabalha como auxiliar de produção da fábrica de chocolates Garoto, em Vila Velha, Espírito Santo. Costa diz não sentir que sofre discriminação no ambiente de trabalho, mas destaca a dificuldade na comunicação. Abre aspas. Minha função dentro da empresa não é diferente de outros profissionais. Eu trabalho com o recebimento dos chocolates, selecionando, empacotando e fazendo a pesagem. Os surdos e ouvintes têm o mesmo tratamento. No entanto, poucos conhecem Libras
e, por esse motivo, é complicado me comunicar e, consequentemente, crescer dentro da empresa. Fecha aspas, observa. O estudante relatou sempre ter trabalhado em serviços bem básicos, como o atual, e ter perdido várias entrevistas e oportunidades porque as pessoas não conhecem a língua de sinais. Abre aspas. As pessoas não enxergam Libras como língua, não compreendem que é uma questão de adaptação linguística. Falta conhecimento. Fecha aspas, elucida. A Libras é utilizada majoritariamente por comunidades surdas e é reconhecida oficialmente no Brasil desde 2002 pela Lei 10.436/02 e pelo Decreto 5.626/05 de 2005 como segunda língua oficial do país. A legislação determina que o poder público e as empresas concessionárias de serviços públicos devem garantir formas institucionalizadas de apoiar o uso e a difusão de Libras como meio de comunicação objetiva. Ainda assim, poucas são as escolas que ensinam a língua, ignorando o direito das pessoas com deficiência auditiva e precarizando a inclusão social delas. As empresas, ao contratarem, também costumam não ter o treinamento mínimo para tornar viável essa comunicação. Apesar dos obstáculos, o universitário procura se qualificar, pois tem o sonho de trabalhar com tradução e interpretação de Libras. Abre aspas. Quero trabalhar com crianças surdas como professor, com a questão da alfabetização e tentar fazer essa adaptação do português para a língua de sinais. Quero que a criança possa se identificar com aquilo, sonhar em crescer na vida e realizar qualquer tipo de atividade como qualquer outra pessoa. Fecha aspas. Relata. Página 19. Superação. A história do advogado Zé Liomar José de Souza, de 42 anos, é um pouco diferente de Varandas e Costa. Em 1999, aos 24 anos, tornou-se deficiente físico e foi aposentado por invalidez após sofrer um acidente de trabalho. Desde então, enfrentou novas dificuldades no dia a dia e lutou para se reinserir no mercado de trabalho. Atualmente trabalha em um escritório do município de Cariacica e é membro da Comissão Especial dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Ordem dos Advogados do Brasil no estado. Segundo o advogado, as empresas são despreparadas e por isso recusam PCDs sem boas justificativas ou fazendo alegações irrealistas. Ele observa que falta paciência e empatia. Agora, como advogado, ele considera gratificante ter a oportunidade de mostrar que é possível desenvolver atividades que supostamente só seriam exercidas por pessoas sem deficiência. Mesmo sentindo na pele o preconceito e a frustração da falta de estrutura das empresas na hora de contratar, Souza continua otimista. Abre aspas. É importante estudar para aprender cada vez mais e se qualificar para as demandas que vão surgindo. Fecha aspas. Salienta. Ele concorda que a inserção de PCDs no mercado de trabalho não é tarefa fácil. Abre aspas. Infelizmente, há muita morosidade por parte dos órgãos fiscalizadores na aplicação de leis já existentes, que poderiam ser melhor utilizadas e fazer grande diferença. Fecha aspas, declara. Ansioso pela implementação do banco de dados, Souza prevê bons resultados. Abre aspas.
Esse projeto pioneiro ajudará tanto na fiscalização de empresas que não respeitam a lei vigente, quanto na disponibilização de vagas a serem preenchidas por candidatos deficientes, com a desculpa de não acharem candidatos. Fecha aspas. Conclui.